Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, espero que os irmãos estejam todos bem. Na santa paz do Senhor Jesus. Esperar os irmãos aí para juntos termos esse tempo que com certeza vai ser um tempo muito agradável na presença do Senhor. Um tempo onde podemos estar adorando ao nosso Deus todos juntos. Então, quero desde já aí os irmãos que já estão participando com a gente, já dá um oi aí, se o som tá legal, se tá tudo tranquilo. Mais uma vez nós estamos aí nessa experiência, nessa expectativa de podermos fazer o nosso culto aqui ao vivo. Então, quero desde já pedir você aí se tá tudo ok para você, se você tá conseguindo me ouvir direitinho, me ver. Então já vai dando o seu ok, que aí nós sabemos que tá tudo tranquilo. Maravilha? Enquanto isso, vamos orar, pedindo ao Senhor direção por esse tempo, pedindo ao Senhor que nos capacite para que juntos possamos aí ter esse culto de oração, esse culto de adoração, né, através de tudo aquilo que queremos fazer. Vamos orar? Quero convidar você então a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e juntos vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor a tua direção, pedir ao Senhor a tua graça para esse tempo que queremos ter, ó Pai, junto com nossos irmãos, na tua presença, pedindo a direção do Senhor, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nesta noite, ó Pai, nos direcionar, nos guiar. Fale aos nossos corações, nós temos carência de Ti, nós somos necessitados do Teu poder. Então tome tudo isso que nós iremos fazer nesse tempo, todo este culto, a vida do pastor Marcelo, que estará, ó Deus, trazendo uma palavra do Senhor, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa mover, e realmente, ó Pai, trazer alegria aos nossos corações, trazer esperança aos nossos corações, porque somos carentes da Tua presença. É que eu quero orar nesse tempo, ó Pai, agradecido a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos, já estou dando início ao nosso culto, né? Para que nós possamos viver esse tempo a qual o Senhor tem para nós, a qual o Senhor tem aí nos direcionado, nos guiado e nos movido para estarmos juntos, para viver esse tempo a qual o Senhor tem para as nossas vidas. E para iniciar, então, eu quero ler com você um texto que eu posso dizer que é um pouco conhecido, né? De repente não muito, mas eu sei que bastante pessoas leem esse texto, que diz assim, Salmos 40, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Como é bom, né, saber que nós podemos confiar no Senhor, como é bom saber que nós podemos colocar a nossa esperança nele, porque Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que realmente alegra os nossos corações. Por muitas vezes colocamos esperança em tantas coisas, em tantas situações, e muitas vezes só somos decepcionados, passamos por decepção, mas quando colocamos a nossa esperança no Senhor, então o Senhor vem ao nosso encontro, nos traz tranquilidade, nos traz a tua presença. Então nós queremos hoje fazer esse culto, né? Fazer esse tempo aqui de um culto interativo junto com os irmãos, você aí na sua casa, nós aqui estamos aqui na minha sala, na igreja, mas que juntos possamos ter esse tempo. Então, desde já convido você, coloque o teu pedido de oração, o seu comentário, compartilhe para que mais e mais pessoas, né, possam estar junto. Compartilhe nossos grupos de WhatsApp, porque até então estávamos acostumados com o nosso culto de quarta-feira pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pelo YouTube. E agora nós estamos mudando um pouquinho aí para passar pro Facebook, para a gente conseguir ter uma dinâmica, uma interação. Então, quero convidar você a fazer os seus pedidos de oração, a fazer os seus comentários, a compartilhar, a curtir, para que possamos ter esse tempo muito agradável. E nós queremos, nesse primeiro instante, queremos orar. Temos algumas situações, alguns motivos pela qual orar. E a primeira dela é pela nossa igreja, né? Pela IEB, pela igreja também ali no Caema, junto com o pastor Marcelo. A gente vem aí vivendo alguns processos, né? Vivendo algumas situações que muitos de nós não estávamos acostumados até então. Muitos de nós não sabíamos como lidar com toda essa questão. Então passamos primeiro pelo momento
onde o nosso culto foi gravado, depois o culto ao vivo, e agora, nesse final de semana, nós iniciamos aí com o culto presencial. Então, os irmãos já sabem, você precisa fazer a sua inscrição, aí tem um número de WhatsApp aí da secretaria, você precisa entrar lá e fazer a sua inscrição, porque nós estamos no número reduzido. E tudo isso tem afetado a igreja, né? Quantos irmãos de repente estão tristes por não poder participar do culto, tristes por não... Tem irmãos que de repente tem 6 meses, 5 meses que nós não nos vemos. Então precisamos orar pela nossa igreja. Eu queria, em primeiro lugar, nesse momento, nós tirarmos um tempo de oração, de orar pela nossa igreja, orar pelo nosso povo, orar realmente pela IEB, pelos líderes, orar por tudo aquilo que tem acontecido, né, virtualmente, pelos grupos de WhatsApp, orar ali pelos irmãos também do CAEMA, junto com o pastor Marcelo, que tem ali também vivido toda essa questão, toda essa dinâmica, né, toda uma dinâmica bem atípica de tudo aquilo que nós temos vivido. Então, gostaria de, nesse momento, orar pela nossa igreja, orar pelo CAEMA e também por todas as igrejas evangélicas, né, de Diadema, todos os pastores que têm aí virado, né, tantas situações para fazer com que os cultos possam chegar com qualidade. Então, eu queria convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e juntos nós queremos estar orando nesse momento pelas nossas igrejas. Vamos fazer isso? Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Estamos vivendo um momento atípico da nossa sociedade, no mundo como um todo. Isso afetou a Tua igreja, isso afetou o Teu povo. Nós, Pai, que estamos tão acostumados a estarmos juntos, a cultuar, até as nossas visitas, até aquela comunhão que a igreja sempre tem, isso... Com toda essa pandemia, ó Pai, precisamos dar um passo atrás e não podemos ser feito mais. Mas sabemos, ó Pai, que isso é algo que tem feito falta aos nossos corações, tem feito falta ao nosso emocional e queremos nesse instante pedir ao Senhor que o Senhor vai de encontro, restaurando vida, trazendo motivação. Não permita que a tristeza reine no nosso coração, mas, ó Pai, que a expectativa, que a esperança, que dias de bênçãos, dias de glória, dia da qual o Senhor estará movendo sobre as nossas vidas, chegará até nós. Então, que o Senhor possa estar trabalhando, movendo. Então, pedimos pela IEB, tudo aquilo que tem acontecido virtualmente, pelos grupos de WhatsApp. Senhor, derrama da Tua presença, para que tudo isso possa atingir os nossos corações e o nosso emocional de uma forma abençoadora. Não permita que a tristeza tome conta do nosso coração. Mas é um tempo de estarmos realmente orando mais, buscando mais a Tua presença e Te louvando. Então, Pai, como a Tua palavra diz, que nós queremos colocar a nossa esperança no Senhor. Então, nos ajuda, mova, seja com os irmãos do CAEMA, o pastor Marcelo, todos os irmãos que estão ali, derrama também da Tua presença, derrama também da Tua graça, tudo aquilo que Ele já tem feito, o pensamento de um retorno, que o Senhor também, Pai, possa abençoar, possa guardar, possa mover e possa, Pai, estar aí agindo com o Teu querer, com Tua glória e com Tua graça. No nome de Jesus. Toma todas as igrejas de Diadema, todos aqueles, ó Pai, também que têm vivido essa mesma realidade, pastores, que às vezes, ó Pai, também têm vivido uma pressão, têm vivido uma situação tão adversa, mas que o Senhor possa estar movendo, que o Senhor possa estar trazendo a Tua expectativa e saber que esse tempo também está no controle do Senhor, que o Senhor vai agir no momento certo, o Senhor vai mover com o Teu poder e com Tua glória, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão compartilhando conosco nesse tempo, estão assistindo, ó Pai, este culto. Queremos juntos, não queremos simplesmente assistir, mas queremos participar desse tempo. É o que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom, né? Podemos orar, podemos voltar aí a ideia e a verdade de estar orando. Como é bom orar, como é bom buscar a presença do Senhor através de oração. E já quero mostrar para vocês também, né? O pastor Marcelo já está aí, agora vocês já estão vendo o pastor Marcelo. Tudo bom, meu pastor? Boa noite. Graça e paz, pastor Livelto, que bênção. Podemos iniciar esse tempo orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo a direção dele, mas também colocando essas questões com relação à nossa cidade, à igreja e tudo aquilo que tem acontecido, mas reconhecendo o bom cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Amém, muito bom. O Marcelo tem sido um parceirão aí nesse período de pandemia, em toda a situação que tem vivido, e tem sido um momento difícil, né, pastor? Mas tem sido também um momento de muito aprendizado, onde temos aprendido muito, entendido muito que a igreja não para. A gente fala assim, porque a igreja fechou. Não, só não estamos fazendo o culto, mas a igreja continua ativa, continua viva,
continue vivendo, né, o reino para a glória do Senhor, né, pastor? É o templo físico fechado, mas nós que somos o templo espiritual, o nosso coração, nossa mente, a nossa alma tem se voltado para buscar mais do Senhor e vermos quanto nós somos dependentes dele, precisamos continuar fazendo a sua obra, cumprindo a sua palavra na nossa vida, através da nossa vida. E tem sido um tempo de crescimento, de amadurecermos a nossa intimidade com o Senhor, o nosso conhecimento da palavra, e com certeza Deus tem trabalhado de uma maneira grandiosa. Amém, verdade. Tem sido um tempo, né, de onde a igreja não parou, né? A igreja não parou. E nesse tempo eu já queria então pedir ao pastor Marcelo para que ele pudesse agora orar ao Senhor pela nossa cidade, né? Porque nós estamos aí num tempo, né, pastor, daqui uns dias já começa a campanha política. Estamos aí vivendo esse momento de onde começam as eleições, os nomes já começam a surgir, e nós começamos a ficar tão com essa situação que às vezes a nossa política está tão em descrédito. Então eu queria pedir ao pastor que, nesse tempo, esteja orando pela nossa igreja, pela nossa cidade, diante de toda essa pandemia, diante de todas essas coisas que têm acontecido, mas também por esse ano político, onde novos vereadores, novo prefeito, tanta situação que vai ocorrendo nesse momento. Então, queria pedir ao pastor Marcelo que possa nos levar em oração nesse momento, meu pastor. Amém. Pai querido, nós queremos nesta hora unir, Pai, a nossa fé, juntamente com o pastor Ivelto, com cada irmão, cada irmã, cada amigo, amiga que está assistindo, Deus, esse culto em casa. Queremos, ó Pai, apresentar a nossa cidade, cidade de Diadema, essa cidade que o Senhor nos ensinou a amar, e que agora, Deus, está se aproximando do período das eleições, candidatos, pré-candidaturas a vereadores, pré-candidaturas para prefeito. É verdade. Nós sabemos, ó Pai, que precisamos ter uma cidade que venha viver em paz, venha ter as suas necessidades em todas as áreas supridas. E nós pedimos ao Senhor que nos dê toda a sabedoria, que nos dê, Pai, discernimento, Amém. que nos faça instrumentos para concordar com a Tua vontade. Que o Senhor possa estar falando, Deus, a cada um desses candidatos, falando a todas as autoridades do nosso município, abençoando, Deus, o prefeito ainda que está governando a nossa cidade, toda a Câmara de Vereadores, as autoridades da área da saúde, da educação, da segurança. Senhor, todas essas pessoas são instrumentos nas mãos do Senhor, foram autoridades, governantes que foram instituídos por Deus, e a Tua palavra diz que nós precisamos, antes de tudo, orar e apresentar a vida dessas pessoas. Então nós pedimos ao Pai, e sabemos que a paz da nossa cidade depende de nós confiarmos que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas em todo o tempo. Amém. E nós confiamos em Ti, e esperamos em Ti, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Amém. E nós apresentamos ao Senhor a nossa cidade, Pai, essa cidade de 420 mil habitantes, que o Senhor conhece cada morador, sim. Cada cidadão dessa cidade, cada família. Ó Senhor, Tu conheces a cada um. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um deles. É o que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder orar. Eu já quero convidar você, então, aí pegue tua Bíblia aí, que nós vamos agora ter um tempo da palavra do Senhor, compartilhar da palavra, ouvir um recado do Senhor. Então, mais uma vez, quero aí passar a palavra para o pastor Marcelo, e ele vai ter aí um tempo aí para trazer um recado da parte do Senhor. Meu pastor, fica à vontade e deixa Deus usar o irmão aí, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Ivelton. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa jornada, à nossa caminhada de volta ao princípio de tudo, de volta ao início da igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja neotestamentária. E hoje eu queria compartilhar com você o texto de Atos capítulo 8, do versículo 1 até o 8. E se você quiser anotar aí, o tema da mensagem de hoje é a caravana da alegria. A caravana da alegria. Atos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Você que já abriu a sua Bíblia, quero que você acompanhe na sua versão.
Eu irei fazer a leitura aqui. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão viu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, esse texto ele traz para nós uma grande reflexão. Mas antes de conversar com você a respeito desse texto, eu queria que você entendesse o contexto desse texto. Naquele tempo, o mundo estava ainda sob o domínio do Império Romano. A igreja primitiva, no capítulo 6 de Atos, havia decidido e escolhido 6 diáconos que iriam ajudar a cuidar, dar assistência às viúvas, principalmente, porque estava havendo alguma dificuldade com relação a isso. E os apóstolos, escolhendo esses 6 homens, junto com a igreja, passariam a se dedicar à oração e à ministração da palavra. Logo após a escolha desses diáconos, entre um deles era Estevão, Estevão começa a pregar, com bastante coragem, com bastante ousadia. Ele era um homem de fé, de confiança, cheio do Espírito Santo. E ele faz uma pregação, um discurso que ele dá várias aulas da escola bíblica dominical, e ele sofre um atentado, digamos assim, contra a sua própria vida. Enquanto ele discursava, começaram a apedrejá-lo, e apedrejá-lo até a morte. E a morte de Estevão desencadeia uma grande perseguição à igreja. A igreja, naquele momento, vivia relativamente um período de paz. A igreja estava crescendo em grande número, em curto espaço de tempo em Jerusalém. Mas a igreja não havia saído de Jerusalém, não havia cumprido ainda a palavra de Jesus de Atos 1:8. Eles deveriam, ao receber o Espírito Santo, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, pregar o Evangelho até os confins da terra. Então, essa morte de Estevão desencadeia uma perseguição, e essa perseguição segue a dispersão da igreja de Jerusalém, em que os apóstolos permaneceram, mas os demais foram dispersos. Então, muitos foram dispersos pela Judéia, saindo de Jerusalém, Judéia, e Filipe, que é o texto que nós vamos trabalhar hoje, vai para Samaria. O texto não vai especificar se ele foi junto com outras pessoas, se ele foi participando de uma equipe. O texto diz que os que foram dispersos, por onde quer que eles iam, eles anunciavam a Cristo. E Filipe, no versículo 5, vai dizer que ele especificamente foi para Samaria. Eu queria chamar a atenção que o livro de Atos dos Apóstolos é, por muitos autores e teólogos, defendido o seu nome, que seria correto e bem adequado, que seria Atos do Espírito Santo. E aqui nós podemos perceber que essa dispersão após a morte de Estevão, ela foi direcionada sim pelo Espírito Santo. Deus ele usa a perseguição e o Espírito Santo dispersa o povo de Jerusalém e para que saia até a Judéia e assim, no caso de Filipe, chegue até Samaria. E aqui vemos que a ação do Espírito Santo leva Filipe até Samaria e depois, no mesmo capítulo, leva o mesmo Filipe agora para a região de Gaza, onde ele acompanha aquele oficial eunuco, e depois ele é arrebatado
né, até Azoto, e ele continua pregando até a cidade de Cesareia. Mas o que é interessante aqui é o que Deus faz na vida de um homem e o que Deus faz através da vida de um homem obediente, um homem disposto, com disponibilidade e submisso à direção do Espírito Santo que o habitava. Aqui o texto vai dizer que, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. O texto é bem claro, Filipe estava sozinho. E ele estava numa cidade de samaritanos. Nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Os judeus não se aproximavam do samaritano, não se comunicavam com o samaritano, não tinham relacionamento com o samaritano. E ali, Filipe, um judeu, chega até Samaria sozinho, mas cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo. E ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa a falar quem era Jesus. Porque Jesus veio ao mundo, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele habitou entre nós, se fez homem e foi obediente até a morte de cruz. Mas esse Jesus que Filipe anunciava, ele não estava mais na cruz. Ele não estava mais na sepultura, ele havia ressuscitado. E depois de 40 dias ele havia ascendido aos céus. Mas deixou uma ordem, deixou uma palavra em Atos 1:8. Mas essa palavra não foi cumprida. Foi necessária perseguição para que houvesse uma dispersão e a igreja entendesse que a missão dada por Jesus ela precisava alcançar outras pessoas, precisava alcançar outras nações, mesmo que essa outra nação fosse a cidade de Samaria. E aqui o texto diz que Filipe começou a pregar para uma grande multidão. E a multidão ouvia atentamente, via os sinais que eram operados através da vida de Filipe. Houveram muitas pessoas curadas, muitas pessoas foram libertas de espíritos imundos, muitos paralíticos foram curados, mancos foram curados. E o texto, no versículo 8, vai dizer que houve grande alegria naquela cidade. E você pode pensar, como eu pensei quando refletia nesse texto, desde que eu comecei a lê-lo e estudar, que como pode um homem sozinho ser tão usado por Deus como Filipe foi? Nós olhamos para esse texto, olhando o texto que antecede, e vemos que Deus usa a perseguição, mas o Espírito Santo usa Filipe. Deus usa a perseguição para que a igreja cumprisse a sua missão de não só ficar em Jerusalém, mas Judéia e Samaria. E Deus usa a perseguição para que, com a dispersão, a igreja em missão realizasse uma grande ação de evangelização. Foi uma grande caravana de evangelização. E aqui o texto diz que aqueles que foram dispersos, eles anunciavam a Cristo por onde eles passavam. Eles iam e eram direcionados pelo Espírito Santo. E o texto diz que houve grande alegria naquela cidade. Aí podemos pensar, que alegria é essa que os samaritanos sentiram? Será que foi a alegria de quem comemora o título do seu time favorito? Será que foi a alegria de alguém que recebe a notícia de que foi promovido no trabalho? Alguém que recebe a notícia que foi curado de um câncer? Ou qualquer outra notícia que possa nos alegrar? Mas aqui não. Essa alegria aqui é uma alegria diferente. É uma alegria que não é passageira. É uma alegria que ninguém pode tirar. Essa alegria que o povo samaritano sentiu foi a alegria da salvação. Foi a alegria de um povo preterido, discriminado, que sofria preconceito por todos em todo lugar, mas que havia recebido, havia ouvido e crido na mensagem de boas novas, a mensagem de vida e esperança pregada por um homem que foi só do ponto de vista humano, mas ele estava acompanhado pelo próprio Deus. Cristo estava presente com ele estava cheio do Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que deu a ele a coragem, a ousadia, a intrepidez de não olhar para quem ele pregava,
mas sim a mensagem que a ele foi confiada. Então nós olhamos o contexto da igreja primitiva e vemos que foi dado aos discípulos, apóstolos e à igreja um grande desafio. E eles tinham muito pouco para alcançar o mundo. Eles não tinham uma logística adequada, meios de comunicação, tecnologia, pouca infraestrutura, materiais nem se fala, mas eles tinham o principal: a mensagem, promessa de Deus e a confiança de que era o Espírito Santo que faria toda a obra na vida e através da vida de cada um deles. Qual era o segredo dessa igreja? Na semana passada nós chegamos a levantar essa questão. Qual era o segredo que essa igreja tinha para fazer tanto com tão pouco em tão pouco tempo? Qual era o que parece para nós, o que eles tinham que parece que nós não perdemos? Ou o que nós temos que nós podemos utilizar e isso vai fazer toda a diferença no nosso ministério, na nossa vida, no nosso estilo de vida? Porque o nosso estilo de vida é servir a Cristo. Nosso estilo de vida não depende em que ambiente nós estamos. Nós somos o que somos em todo lugar. Nós somos servos do Senhor. Nós somos mensageiros das boas novas de salvação. Nós somos discípulos de Cristo. E nós precisamos entender que, como mensageiros, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo do Senhor. Nós vemos a atuação do Espírito Santo em todo o livro de Atos, a começar em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estavam ali reunidos. Nós vemos a atuação do Espírito Santo na mensagem que Pedro prega diante dos líderes religiosos, dos escribas, diante do sumo sacerdote. Nós vemos como as pessoas reconheciam que Pedro e João de fato haviam estado com Cristo, porque eles falavam com toda a autoridade, falavam cheios do Espírito Santo. Nós vemos o discernimento que o Espírito Santo deu a Pedro como resolver aquele caso de Ananias e Safira. Nós vemos a atuação do Espírito Santo no episódio de Atos 5 e 20, quando os apóstolos são libertos da prisão e como o Espírito Santo orienta a eles aonde eles deveriam pregar. Nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de Estevão, que mesmo ali, diante da iminente morte, diante de toda a oposição, diante do apedrejamento, ele foi um homem cheio do Espírito Santo até os últimos segundos da sua vida. Ele não temeu o homem, mas ele cumpriu a sua missão. E ele foi usado por Deus de uma maneira tremenda. E até mesmo após a sua morte, provoca toda aquela perseguição, mas que a todo momento, tudo que estava acontecendo estava debaixo do controle do Senhor. E nós, nesse texto de Atos, capítulo 8, nós vemos a ação do Espírito Santo no versículo 5. O versículo 5, indo Filipe para Samaria. É a direção do Espírito Santo na vida de Filipe. Nós vemos depois, no versículo 26, quando Filipe sai de Samaria e vai para Gaza, e lá o Espírito Santo fala: acompanhe aquele homem aí naquela carruagem. Ele vai, acompanha, e depois explique aquilo que ele está lendo, que ele não está entendendo. E ali Filipe obedece a ordem do Espírito Santo e começa a explicar aquilo que o eunuco estava lendo, mas não estava entendendo. Ele explica, o eunuco entende, crê, recebe Jesus na sua vida, é batizado e volta para a sua cidade. O texto vai dizer, cheio de alegria, a mesma alegria que os samaritanos haviam experimentado através da experiência que eles tiveram com Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que esse eunuco convertido volta para a Etiópia e se torna um grande missionário na sua nação, no seu país. E Filipe é arrebatado de Azoto, de onde ele estava, e vai lá para a região e começa a pregar até Cesareia. Irmãos, nós vemos também em Atos 9:31 que o Espírito Santo dirigia o crescimento da igreja. Eu queria ler com você esse texto. Ele vai
ainda enriquecer muito mais o nosso entendimento. E Atos 9, 31, ele diz assim: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. A igreja crescia. Saiu de Jerusalém, Judéia, Galiléia, Samaria. Essa igreja crescia e estava em paz. E em paz ela ficava mais forte. E ficando mais forte, ela crescia. E ela crescia com ajuda, com a direção, com o controle, com a capacitação do Espírito Santo. E o texto aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, finaliza dizendo: e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. A principal mensagem da igreja primitiva era Jesus Cristo. Atos 5,42 vai dizer que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de pregar e de anunciar Jesus, o Cristo. Jesus, por onde ele chegava, aonde a palavra de Jesus alcançava as pessoas, havia transformação. Nós vemos o ministério de Jesus. Jesus chegou na casa de Zaqueu e houve salvação. Jesus chega na casa da sogra de Pedro e há cura. Jesus chega na casa de Marta, Maria e de Lázaro e há uma grande adoração ali, alterando a rotina daquela família que era muito próxima, muito amiga de Jesus. E nós sabemos, assim como foi na minha vida e foi na sua vida, mas também na vida de você que ainda não teve essa experiência com Cristo, saiba de uma coisa: aonde Jesus chega, ele muda todo o contexto, ele muda toda a história. Ele, aonde as coisas estão deformadas, ele transforma. Onde as coisas estão destruídas, ele reconstrói. Aonde não há mais esperança, ele restaura a esperança. Onde não há mais alegria, ele traz a alegria de volta, porque ele é a própria alegria. Onde as pessoas estão perdidas, ele mostra o caminho e ele é o caminho. Onde as pessoas estão escravas da mentira, ele se apresenta como a verdade. Onde as pessoas pensam em tirar a própria vida, ou acham que a sua vida não tem mais valor, não tem mais propósito, ele mostra que ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor, ela é transmitida. E quando as pessoas ouvem a palavra do Senhor, essa palavra ela tem poder para colocar todas as coisas no lugar. Ou seja, em meio às circunstâncias que a igreja primitiva enfrentou através da perseguição, foi uma oportunidade para eles obedecerem àquela ordem de Jesus de Atos 1,8. Muitos vão dizer que quem não obedece a Atos 1,8 precisa obedecer a Atos 8,1. Em meio à perseguição que a igreja sofreu, foi também uma oportunidade para eles serem direcionados pelo Espírito Santo, para poderem realizar uma grande ação de evangelização e chegarem nas outras regiões fora de Jerusalém, uma grande caravana, a caravana da alegria. A única exceção aqui nesse texto é que Filipe chegou em Samaria sozinho, mas ele não chegou na verdade sozinho, ele chegou sozinho, mas não continuou sozinho, porque quando a notícia chegou em Jerusalém, os apóstolos enviam Pedro e João, e através de Pedro e João eles puderam testemunhar também o que eles ouviram falar, mas agora os olhos deles puderam ver que Jesus também tem poder para salvar os samaritanos. Nós podemos entender que Samaria pode representar para nós um contexto daquele lugar que eu não quero ir, pode representar uma pessoa com a qual eu não quero falar, pode representar alguém da minha família, pode representar uma parte do bairro que eu moro ou da minha cidade. Ou seja, lugares que são esquecidos, que são preteridos, que são discriminados, pessoas com as quais a gente não quer ter contato. Onde é a sua Samaria? Talvez você esteja muito tempo em Jerusalém. Jerusalém é um lugar de bênção, é um lugar de grandes
experiências, mas nós precisamos ser preparados em Jerusalém, mas nós precisamos cumprir a missão fora da nossa Jerusalém. Começamos em Jerusalém, mas não finalizamos a nossa missão em Jerusalém. Precisamos ir aonde Deus está nos levando. Eu posso dizer com certeza que Deus está direcionando você a ser como Filipe no seu trabalho, a ser um Filipe na sua família, a ser um Filipe com seus amigos, a ser um Filipe com seus vizinhos, a ser um Filipe onde Deus levar você. Com certeza Deus quer te usar. Deus usou a perseguição. O Espírito Santo usou Filipe. O Espírito Santo quer usar a mim e a você. Mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa comodidade, da nossa conformidade e entender que Deus quer fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer usar sim a minha e a sua vida. Deus não quer usar só a vida do pastor, só a vida do missionário. Deus quer usar a vida da igreja, a igreja como um todo, como corpo vivo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo é útil, é valioso, é instrumento, é servo nas mãos do Senhor. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de acomodação. O pastor Erivelto pregou em uma das suas mensagens há uma semana, mais ou menos: sou salvo. E agora? Eu recebi um presente agora. Eu guardo esse presente, não mostro para ninguém. Ou agora eu desembrulho esse presente, mostro para o maior número possível de pessoas, de tal maneira que a pessoa veja: nossa, que bênção! Como é que você fez para ganhar esse presente? E aí você tem a oportunidade de apresentar Jesus, de levar essas pessoas até a presença do Senhor. E não há presente melhor, depois da nossa salvação, é de nós sermos um instrumento para levar e apresentar Jesus, de apresentar as pessoas para Jesus, essas pessoas terem uma experiência com o Senhor. Isso é algo maravilhoso. E Deus usou essa perseguição. O Espírito Santo usou Filipe. E Filipe foi um homem poderosamente usado por Deus. Primeiro, que ele foi consciente da sua missão. Segundo, que ele foi obediente à ordem do Senhor. E terceiro, ele foi dependente do Espírito Santo. Ele era um homem simples, não tinha o status de apóstolo, não era um líder, era Filipe. Assim como eu sou Marcelo, Erivelton e você que está nos assistindo. Deus não está exigindo de você uma qualificação, um preparo intelectual, uma condição social, anos de vida cristã. Deus somente quer de nós o que Ele quis de Filipe: obediência, compromisso, submissão e ser direcionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva onde Ele quer, para falar com quem Ele quer e para falar aquilo que Ele quer. Nós somos usados, nós somos instrumentos. E Deus quer fazer, como eu tenho falado já nas mensagens anteriores, Deus quer usar a nossa vida a partir da nossa casa. Mas não só para a nossa família, mas as pessoas que podem ter acesso à nossa casa. Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, que você pode recebê-lo na sua casa e ele pode ter a oportunidade de ouvir de você de falar e falar desse Jesus maravilhoso. Imaginem só, pessoas recebendo Jesus no sofá da sua casa. Seja um encontro individual, com uma pessoa próxima, uma amiga, ou pode ser no encontro familiar, no jantar, no aniversário, uma reunião informal, um encontro de pequeno grupo. Tantas maneiras Deus tem nos dado para fazer da nossa casa um local de potencial para que vidas ouçam falar de Jesus, creiam em Jesus e recebam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A Caravana da Alegria, ela ainda está em atividade. Essa caravana saiu de Jerusalém e ela tem caminhado pelo mundo afora. Essa caravana já passou na minha casa, passou na casa do pastor Erivelto. Essa caravana está convocando para que mais pessoas venham se juntar a ela, para que a missão que nos foi dada por Cristo, ela possa
possa ser cumprida com toda a responsabilidade, com toda a serenidade, entendendo que Deus quer fazer a obra. Deus tem poder para salvar. Você quer ser usado por Deus? Deixe ser usado por Deus. Deus quer usar a nossa vida a todo momento, em muitas oportunidades. Porque vivemos tempos difíceis, mas para Deus não há causas impossíveis. Para Deus não há limites. Deus não tem território limitado, não tem fronteiras para Deus. Deus está em todo lugar, Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E nós temos que confiar nesse Deus que nos enviou seu Filho para nos salvar. E crer que esse Deus tem poder para salvar hoje mesmo, diante de tantas notícias de pessoas morrendo. Podemos ter notícias também de pessoas nascendo para Cristo, nascendo para Deus, nascendo para viver a vida eterna que Ele tem para nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que no momento que você estiver com os olhos fechados, orando, você possa se lembrar daquela pessoa. Lembra daquele desafio de você levar uma pessoa até Jesus até o final do ano? Uma pessoa. Queria que você lembrasse e apresentasse a vida dessa pessoa, porque eu vou orar por ela também, por essa pessoa, para que Deus possa continuar tocando no seu coração. Pai querido, quero te agradecer por essa palavra, porque a palavra é simplesmente a tua palavra. E nós, na dependência do teu Espírito Santo, Pai, apenas a comunicamos. É verdade. Porque Jesus. o poder quem opera é o Senhor. É verdade. O Senhor tem poder para salvar. O Senhor tem poder para fazer aquilo que nenhum ser humano pode fazer. Por melhor que queira fazer algo para o bem de uma pessoa. Nós pedimos, ó Pai, que essa pessoa, que cada um de nós apresentou ao Senhor em oração, pedindo para que essa pessoa seja alcançada pela Tua palavra, que ela possa entender a Tua mensagem, o Teu plano de salvação, que o Senhor trabalhe na mente, no coração, que o Senhor tire toda a dureza do coração, tire toda a cegueira espiritual, que essa pessoa possa abrir os olhos para Deus e ver quem é o Senhor. Assim como Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ali foi o encontro mais impactante de toda a sua vida. E a partir daquele encontro, Saulo não foi mais o mesmo. Ele foi aquele que o Senhor escolheu, instrumento, o vaso escolhido, para ser um dos homens, depois de Jesus, mais influentes da história do cristianismo. E eu creio, Pai, que o Senhor tem uma grande promessa para cada uma dessas pessoas que o Senhor fez que a gente lembrasse e apresentasse ao Senhor em oração. Eu sei que o Senhor quer salvar essas pessoas. E essa promessa do Senhor é para esse ano ainda. É verdade. O Senhor não fica esperando na fila. A obra que o Senhor tem para fazer, o Senhor faz. Amém. Então nós pedimos que os corações venham se abrir para o Senhor. Sim. Que os olhos venham se abrir, que toda cegueira espiritual, o inimigo das nossas almas, ó Pai, tem cegado o entendimento das pessoas. As pessoas não estão conseguindo enxergar um palmo diante dos seus olhos, ó Pai. Tamanha a escravidão que elas estão nas mãos do inimigo. Mas no nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar a vida dessas pessoas, a vida desse irmão, dessa irmã que está orando por essa pessoa. Talvez seja um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho. Eu não sei, Pai, mas Tu sabes. Então, te peço que o Senhor visite, Deus, essa pessoa nessa hora. E continue, Deus, a falar. Continue, Deus, a constranger pela ação do Teu Espírito Santo, para que elas possam se render a Ti, Pai, sem nenhuma resistência, sem nenhuma oposição. Que elas possam experimentar dessa alegria. A alegria que o povo samaritano experimentou quando ouviu, creu e recebeu Jesus em suas vidas. Aquela cidade, Senhor, vivia uma grande alegria, mas não foi uma alegria momentânea, uma alegria que começou naquele dia e se tornou uma alegria eterna. Oramos, ó Pai, te agradecemos por tudo. E te pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, né, nesse momento, nesse tempo que ainda nós temos, junto com os nossos irmãos que estão em casa. Oramos agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Amém?
Amém, maravilha. Como é bom, né, poder aí ouvir a palavra do Senhor, possamos aí, né, ser um instrumento na mão do Senhor, possamos estar disponível para que Deus possa nos usar. E estamos aí num mundo tão carente, né? Vivemos tanta carência de tudo que tem vindo, mas a maior carência que nós temos, com certeza, é a carência de Cristo, é a carência de Deus agindo, de Deus habitando, né, no nosso coração, na nossa vida. Né? Queremos louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, pela mensagem. Que mensagem gostosa, que mensagem desafiadora, mensagem que mexe com o nosso ser. Então queremos louvar ao Senhor. Vi aí que já tem algumas pessoas aí nos assistindo, acompanhando conosco. Que benção, né? Vi até que minha mãe está por aí. Né? Que benção, Dona Maria, que Deus abençoe. E realmente, né, eu acredito que hoje a nossa oração é que tudo isso passa. Né? Vivemos tudo atípico, né, de coisas que planejamos no início do ano, com certeza todas elas passaram. Então, o nosso desejo é realmente poder levantar um clamor ao Senhor, levantar um clamor a Deus, para que Ele possa nos livrar de tudo isso o mais rápido possível, criar uma vacina para que tudo isso possa passar logo e possamos voltar a estar juntos. Então, por isso, eu quero, né, dar uns avisos, depois o pastor Marcelo volta com a gente para a gente estar aí orando no final novamente, e enquanto isso eu queria deixar alguns avisos para os irmãos. Irmãos, nós estamos ainda precisando de alimento. Então, se de repente você já está aí se programando para vir ao culto domingo, e se você tiver condições, traga 1 quilo de alimento, com certeza vai ser bênção. Temos irmãos da nossa igreja precisando, o nosso corpo diaconal tem trabalhado aí para estar assistindo esses irmãos. Então, se você puder, traga, vai ser bênção. Se você puder entrar em contato com alguém que você sabe que também tem, e de repente ele não vai vir para o culto, se de repente você já é, né, porque o nosso culto nós retornamos, mas os irmãos aí, que a gente diz, né, o pessoal aí como é acima de 60 anos, pessoas que possam ter alguma dificuldade, né? Nós estamos trabalhando para que você, ao mesmo culto que teremos aqui, as pessoas vão receber com qualidade, que você receba aí também. Mas você tem algum alimento para doar? Fale conosco, entre em contato, para que nós possamos retirar e estar abençoando os nossos irmãos. Tá bom, meu querido? Próximo domingo, então, teremos normalmente, né? Domingo teremos o culto pela manhã, bênção com o pastor Helder. Depois teremos a nossa escola bíblica dominical. Vamos falar um pouco de como ler a Bíblia. Existem 3 formas bem básicas da qual nós podemos ler a Bíblia, da nossa motivação. Então venha, tem também com os jovens aí que estão, parece que, se eu não me engano, vão estudar Salmos. Então vai ser um tempo também muito oportuno. E à noite o nosso culto, onde teremos ceia. Então você que vai estar em casa, nos assistir da sua casa, já prepare, reserve tudo aí bonitinho. Você que vai vir para o culto aqui, você que já está fazendo a sua inscrição, vai vir na entrada do culto, né? No início já você vai receber o seu kit, para que junto nós possamos participar. Então você já vai receber ele também higienizado, tudo bonitinho, todo o protocolo necessário. Tá bom, meus queridos? Nós queremos encerrar esse tempo orando, agradecendo ao Senhor por este momento, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem movido nas nossas vidas, mas em especial queremos orar pelas famílias, né? Pelas famílias que têm vivido esse tempo, às vezes distanciamento, né? Hoje conversando com alguém, falou, pastor, tem 6 meses já que eu não vejo os meus netos, né? Eu vejo eles vêm aqui no portão, eu vejo, e eles vão embora. E de repente famílias que estavam semanalmente juntos, pelo menos um dia da semana, ou até mesmo mais, né? Estavam ali convivendo, ficando juntos, e nesse tempo todo, e querendo ou não, isso faz falta, né, irmãos? Nós sentimos, como eu sei que os irmãos viram aí, que minha mãe colocou, que nós não passávamos aí mais de 6 meses sem nos ver, porque sempre nas minhas férias eu vou, nesse período a minha mãe vinha para cá, entre maio e junho, que é o aniversário das crianças, e não pôde. Então, tantas coisas mudou a nossa rotina, e isso afeta o nosso coração, porque somos seres humanos, né? Somos pessoas, e somos gente que gosta de gente. Então vamos, nesse tempo, estar orando, convidar o pastor Marcelo para entrar conosco aqui de novo no quadro, já está ele aí conosco novamente. Pastor, que a gente fala que a gente temos muito mais do que uma parceria, uma amizade, tem sido muito gostoso. E queremos, nesse instante, convidar você que está aí nos assistindo, a junto nós levantarmos um clamor. Não sou eu que estarei orando, nem o pastor Marcelo, mas juntos nós possamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua família. De repente você ore por uma família que nesse instante você
lembrou dela. O pastor falou de alguém, e aí que você lembrou que ele estaria orando. Agora você também vai estar orando por uma família, que você sabe que com tudo isso tem estado um pouco triste, tem estado um pouco chateado com toda essa situação. Então quero convidar você para que juntos nós possamos levantar um clamor. Não é, meu pastor? Vamos fazer isso nesse instante, mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, por tudo que tem feito, e juntos nós queremos orar, e nessa oração já estaremos aí encerrando esse momento. Na próxima quarta-feira queremos estar no mesmo estilo. Não sei se os irmãos gostaram desse novo esquema aí, desse mais um bate-papo, né, meu pastor? Mas é algo gostoso, algo bom. Lembrando, né, a partir do próxima semana já é setembro. Setembro você não pode esquecer. Dê uma fixada na camisa aí do pastor Marcelo, na camiseta que ele está. Jesus Transforma. Inicia a nossa campanha de missões nacionais. Irmãos, temos preparado, a nossa promotora de missões médicas tem preparado aí uma campanha abençoada que vai te surpreender. Temos o nosso álbum, vamos começar a divulgar o nosso álbum. Então vai ser algo realmente gostoso de participar da campanha desse ano. Então, vem aí com tudo virtual, achando que o negócio ia ficar meio acanhado. Não vai ser um tempo muito gostoso. Então vem aí, lembrando sempre, né, acompanhe nossas redes sociais aí para que você possa estar informado de tudo isso. Temos o YouTube, Instagram, Facebook, temos nossos grupos de WhatsApp. Se você é membro da nossa igreja, tem nos visitado e quer estar mais ligado, entre em contato com a gente para que você faça parte desse grupo aí, para que você possa receber as notícias. Meus irmãos, vamos orar então? Vamos orar, meu pastor, pelas nossas famílias que estão carecendo. Vamos levantar então esse clamor ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, pelas nossas famílias. Famílias, ó Pai, que diante de toda essa pandemia houve um distanciamento, houve, ó Pai, realmente aquela questão que sempre vivíamos de almoço de domingo, ou um momento de café da manhã durante a semana, ou um jantar à noite na semana. Pai, muitos de nós fomos proibidos. Assim como aconteceu comigo, a minha família, que a minha mãe que sempre viriam para cá, como ela mesma compartilhou, não foi possível. Isso nos afeta, isso machuca o nosso coração. E tanto a Pai, a qual nós conhecemos, tem passado por esse mesmo processo. E nós queremos pedir ao Senhor nesse instante, Pai, consola os nossos corações, vai de encontro à nossa alma, mostrando que o Senhor continua no controle, mostrando que o Senhor continue agindo. E mesmo, Pai, com tudo isso, quantas famílias perderam um ente querido nesse processo, sendo pelo Covid, sendo por outras situações. Pai, traga o Teu consolo, como nós lemos no início, ó Pai, a nossa esperança está em Ti, que possamos esperar no Senhor, sabendo que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua movendo. Então, Pai, continue de encontro aos avós que de repente há tanto tempo não vê os seus netos, aos netos que há tanto tempo não vê os seus avós, a qual tem aquele tempo tão gostoso, pais que estão distantes. São tantas situações que nós temos vivido e queremos pedir ao Senhor, pois sabemos, ó Pai, não tem nada que possamos falar, mas sabemos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa consolar os corações, possa, ó Pai, trazer paz a cada um, trazendo um refrigério da Tua parte. Continue agindo, movendo, que essa pandemia, Pai, possa passar o mais rápido possível, que se assim é o Teu querer, ó Pai, que um futuro breve possamos ter, ó Pai, essa vacina, onde tudo, ó Pai, possamos voltar à normalidade, voltar a ter os nossos cultos presenciais com toda a igreja, com todos os nossos irmãos. Então, Pai, queremos pedir ao Senhor, consola a nossa casa, consola os nossos familiares e não permita que entramos em desespero, não permita que venhamos desanimar, não permita que percamos a esperança, Pai, mas que possamos estar juntos a cada dia. É que eu quero orar ao Senhor, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, então. Um grande abraço. Meu pastor, boa noite. Boa noite, pastor. Que Deus continue nos abençoando. E estamos juntos. Até semana que vem. Meus irmãos, um beijo no coração. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando aí grandemente em nome de Jesus.